Paz do Senhor, meus irmãos, bom dia, glória a Deus, mais uma amanhecendo com salmos. Louvado seja Deus, dia 7 de outubro, né? E o salmo de hoje está lá no Salmo 78, versículo 36 e 37, que vai dizer assim: Todavia lisonjeava-no com a boca e com a língua lhe mentiam, porque o seu coração não era reto para com ele, nem foram fiéis ao seu conserto, né? Aqui a Bíblia vai dizer que Asaf, né, começa a trazer a lembrança ao povo do que Deus tinha feito, da sua aliança, da sua promessa, né? E trazer a memória, né, do que foi feito, né, para ver se o povo se voltava novamente para o Senhor. E quando a gente vai para o passado, né, quando a gente olha o passado, não é simplesmente para nos orgulhar, né, às vezes de algumas coisas que fizeram de errado, mas para nos fazer lembrar de quem a gente era, o que a gente fazia, para não fazermos mais, né? No caso aqui, lembrar dos feitos do Senhor, lembrar dos livramentos do Senhor, lembrar do cuidado do Senhor, lembrar da misericórdia do Senhor, lembrar da graça do Senhor, né? Porque não foram poucas para com Israel, né? Para com o povo de Deus. Não foram poucos os livramentos, não foram poucos a proteção, não foram poucas vitórias que o Senhor concedeu, né? Ao seu povo, né? O povo de Deus, o povo de Israel. E aí aqui Asaf, ele vai dizer, né? Que eles mentiram, né? E o coração deles permaneciam mentindo, que eles não estavam fazendo as coisas do Senhor com o coração verdadeiro. Aí no 37 ele diz, mas cadê Jesus? Porque o seu coração não era reto para com ele, nem foram fiéis ao seu conserto, né? Então, a Bíblia vai dizer que a boca deles saiu mentia. O que acontecia? O Senhor trazia uma prisão, um decreto, o Senhor usava profetas para dizer assim, olha, o meu povo pecou e ele me abandonou e eles vão ficar presos. Então, o que mais acontecia com o povo de Deus era uma prisão, um outro reino, né? O outro rei saqueava a cidade e tomava eles como escravos, e aí eles ficavam como escravos. E aí, quando isso acontecia, eles começavam a clamar, a orar, a se arrepender, e aí o Senhor levava o livramento, o Senhor novamente o trazia para sua terra, né, para viver novamente e adorar o Senhor. Só que passava-se um tempo, Israel novamente fazia tudo de novo. Então aqui Asaf vai dizer que eles eram mentirosos, a sua boca saiu mentira e o seu coração não estava reto diante do Senhor. Então, em momento de aperto, Israel buscava a Deus, mas quando passava o aperto, Deus dava livramento, esquecia-se de Deus. Então, a gente não é diferente nos dias de hoje, né? Muitas das vezes nós passamos por apertos, dificuldade, problemas, aí recorremos ao Senhor, o Senhor nos perdoa, Senhor, perdoa os meus pecados, eu me arrependo, mas aquilo dali é de boca para fora, aquilo ali é mentira para sair daquela situação, mas o seu coração continua obstinado, continua fazendo aquilo que não agrada a Deus, porque em momento de aflição, queridas, a gente promete várias coisas. Não, Senhor, se o Senhor fizer isso, eu prometo fazer isso, eu faço isso e tal, não sei o quê. Mas, de fato, beleza, o Senhor vai livra. Mas e aí, na hora de a gente cumprir a nossa parte, a nossa palavra? Então, era isso que acontecia com Israel. E Israel dizia, não, Senhor, nós nos voltaremos para o Senhor, nós nos arrependemos, vestiam-se roupa de saco, adorava a Deus, fazia aquela cerimônia toda. Mas passava-se um tempo, eles voltavam a adorar outros deuses. Eles serviam a Baal, eles ofereciam sacrifícios a outros deuses. Então, querendo ou não, a gente precisa entender que o nosso coração, ele precisa estar em Deus, né? Reconhecer a sua grandeza, reconhecer quem Ele é, o seu poder, reconhecer aquilo que Ele tem feito pelas nossas vidas. E traz a memória aqui ao povo, ó. Enquanto você estava lá de dia tinha uma nuvem, de noite tinha uma coluna, sabe? Deus deu livramento, vocês passaram pelo Mar Vermelho, Deus cuidou de vocês, mas vocês continuam com o coração duro, uma vida ao léu, do jeito que vocês querem, da maneira que vocês querem. Então,
a gente precisa de fato, né, olhar para aquilo que o Senhor fez nas nossas vidas e preparar o nosso coração para servir o Senhor, né? Voltar o nosso coração para Deus, para servir Ele de coração, de verdade, né? Para servir a Ele com toda a nossa alma, com todo o nosso ser, com todo o nosso fôlego de vida. Porque se não fosse o Senhor, nós não estaremos aqui. Se não fosse a mão dele, também nós não estaremos aqui. Se não fosse a bondade dele, também nós não estaríamos aqui. Então, queridos, vamos lembrar e nos voltar para o Senhor, viver em verdade, e não à base do bajulo, né? Ah, Deus, como se Deus não conhecesse o meu coração, como se Deus não conhecesse o seu coração, né? Então, a gente às vezes tenta enganar Deus, tenta falar coisas para achar que está enganando a Deus, mas estamos enganando a nós mesmos. Então, vamos agir com verdade, ser sincero, ó Deus, eu não estou conseguindo te buscar, me ajude, eu não estou conseguindo te adorar em espírito e verdade, me ajude, porque não tem nada melhor, queridos, da sua sinceridade. Você vê o seu estado e dizer assim, Senhor, eu estou assim, me ajude. Amém? Louvado seja Deus. Senhor, nos ajuda a lembrar de todos os feitos que o Senhor fez, meu Pai, antigamente, o que o Senhor fez nas nossas vidas. Senhor, nos ajuda, Deus, a ter um coração grato, um coração obediente, não uma boca mentirosa, assim, os lábios mentirosos que proferem mentiras para tentar enganar o Senhor, para querer tentar achar que nós conseguimos ludibriar o Senhor. Não, o Espírito Santo nos ajuda, Senhor, a ser sinceros, verdadeiros, Senhor, e reconhecer e voltar o nosso coração para te servir. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. Fique com Deus.